Nós vamos usar hoje o texto de Lucas 15, de 1 a 7. Então, especificamente o texto de Lucas 15, você abra. A parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida, juntamente com a parábola da moeda perdida e do filho perdido, ou dos filhos perdidos, aquele que sai, aquele que fica, na parábola do amor do pai, essas três parábolas têm uma única mensagem que mostra esse amor de Deus pelo perdido. É bom nós lembrarmos, nós que servimos a Deus, que parábolas foram usadas por Jesus como um instrumento para ilustrar uma verdade. A palavra em si, parábola, significa pôr ao lado de, com o sentido de comparar. Por isso que Jesus usou muito esse instrumento didático no seu ministério, sobretudo em seu tempo. Por isso nós estamos diante da parábola da ovelha perdida. O capítulo 15 de Lucas, ele é muito elogiado, é muito celebrado como um capítulo especial, já foi chamado de várias maneiras. Uma delas é que este capítulo seria o evangelho do evangelho, porque mostra esse amor de Deus que vai ao perdido nestas três parábolas de forma sequencial aí. Por isso nós vamos ler Lucas capítulo 15 agora, de 1 a 7, será projetado na NVT. Você acompanha em sua versão. Diz assim a palavra de Deus: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa? E quando ele a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido, note bem, que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Amém, irmãos? A Bíblia é fantástica, nós devemos entender o contexto e de como que essa história se dá nos dois evangelhos. Aqui em Lucas, o contexto envolve cobradores de impostos ou publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos e pecadores. E ela nasce desse sentimento dos fariseus, de um estranhamento do porquê Jesus está com esse grupo tão rechaçado pelos religiosos da época. Em Mateus 18, o contexto envolve uma pergunta dos discípulos sobre quem era maior no reino dos céus. Lá, o contexto é este. Então, lá em Mateus, por exemplo, Jesus vai colocar uma criança e vai mostrar que eles deveriam se converter da mesma forma, seguindo o exemplo da criança, para poder entrar no reino dos céus e se humilhar como uma criança, e aqueles que fizessem assim seria maior no reino, no contexto de Mateus, reino dos céus, porque em Mateus não se usa reino de Deus. O evangelho escrito para os judeus é sempre reino dos céus. Então é interessante percebermos esses dois momentos da parábola, Lucas e Mateus. Voltando o texto que nós estamos trabalhando agora, a introdução da parábola, descrita por Lucas, tem, como nós vimos, cobradores de impostos, publicanos. Verso 1. Nós lembramos do próprio discípulo Mateus. O próprio Mateus, que escreve o livro de Mateus, ele chama a si mesmo de Mateus o publicano, para se identificar lá no texto, que eram esses cobradores de impostos a serviço do Império Romano. Por isso que os publicanos, os cobradores de impostos, eram mal vistos por causa disso.
porque estavam ali a serviço do Império Romano. Nós não só lembramos de Mateus, que era um cobrador de imposto, não é? Como também de Zaqueu, que era um chefe dos cobradores. Então, Mateus, um cobrador, um publicano; Zaqueu, Lucas 19:2, era um chefe dos publicanos. Então, vejam o peso disso, que também houve um estranhamento quando Jesus convida Zaqueu para estar com ele em sua casa, porque ele era um chefe dos publicanos, com tudo que envolvia isso, essa realidade. Então vamos analisar o texto, depois tirarmos algumas lições. Verso 1 e 2 de Lucas 15 diz, vamos ver lá, ó: cobradores de impostos, ou publicanos, não é? E outros pecadores, o texto diz assim, descrição de Lucas, vinham ouvir Jesus ensinar. Isso é importante. Jesus atraía todo tipo de gente. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Olha só, se reúne e até come com eles, porque você fazer uma refeição nesse contexto, essa aproximação era algo interessante, mostrava uma certa intimidade, se nós podemos dizer assim. Como os fariseus e doutores da lei, escribas, não consideravam estes grupos, não se aproximavam destes grupos, Jesus é um mestre que se aproxima destes grupos. Então os publicanos não eram tidos em autoestima, porque não só, como nós vemos, ajudavam os romanos, odiados, né? Então fortalecia aquele sistema opressor, e também eles não viviam debaixo da lei como os religiosos imaginavam que deveria ser assim. Então vejam que eles estranharam e criticaram a postura de Jesus diante dos pecadores por esses motivos. Pecadores e cobradores de impostos, uma classe ou classes que segundo os fariseus não deveria ter, ninguém deveria se aproximar, um religioso não deveria se aproximar, um fariseu não se aproximava, esse grupo não vivia debaixo da lei. Quando Jesus então se aproxima e come com eles, há esse estranhamento. Os escribas e fariseus, portanto, tinham dificuldade de se associarem com estes grupos. Há uma expressão, inclusive, que diz que eram as pessoas da terra ou gente da terra que não guardava a lei. Mas Jesus está ali ensinando, e essas pessoas, essas classes se aproximavam e se aproximaram ao longo do ministério de Jesus. Diante daquele estranhamento, daquela postura de Jesus, Jesus começa então a narrar essa parábola. Verso 4. Ele vai usar então um costume, ele vai usar algo que acontecia naquele tempo, e então essa figura que Jesus vai usar através da parábola era o conhecidíssimo deles, do auditório. O verso 4 diz então, olha só: se um homem tiver 100 ovelhas, um rebanho interessante, 100 ovelhas, e uma delas se perder, e Jesus faz a pergunta: o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e deixará a perdida até encontrá-la? Então, diante daquele estranhamento, Jesus conta essa história, fazendo os seus ouvintes refletirem sobre o que estava acontecendo e sobre aquela aproximação dele, Jesus, com fariseus e publicanos. William Barclay, comentando esse texto, ele diz que ser pastor na Judéia, nesse contexto, era uma tarefa dura e perigosa. Uma tarefa dura e perigosa. Um pastor era responsável pessoalmente pelas ovelhas. Estamos falando aqui literalmente no trabalho pastoril. Aquelas pessoas que cuidavam dos animais eram responsáveis. Por exemplo, se sumisse uma ovelha, um pastor tinha que trazer, pelo menos encontrá-la e trazer uma lã para demonstrar que ela realmente tinha morrido. Às vezes não só uma família tinha um rebanho, mas a aldeia toda tinha rebanho.
ou uma comunidade tinha um rebanho, então um rebanho da aldeia, e tinha 2, 3 pastores para cuidar daqueles rebanhos. Então, um pastor chegava com um grupo de volta e tomava conhecimento que um pastor ficou no campo procurando uma ovelha perdida. E aqueles que ficaram, já tinham chegado, ficavam na expectativa para receber o pastor com aquela ovelha que havia se extraviado. E quando aquele pastor chegava, havia uma grande festa, porque ele chegou bem e trouxe aquela ovelha. Esse era o contexto. O trabalho do pastor de ovelhas diante desse quadro que Jesus quer mostrar. O texto continua então, para nós entendermos, ele diz no verso 5: e quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Isso acontecia, isso era um quadro claro, eles conheciam. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá, porque isso acontecia: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. O quadro era esse: o pastor vinha com a ovelha perdida e havia um grito de júbilo de todos aqueles que estavam aguardando e o pastor chegando com a ovelha. No texto paralelo de Mateus, o texto paralelo de Mateus 18, 12 e 13 diz assim: o que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes a 99, indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo, que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Olha só, o que chama a atenção no texto de Lucas e Mateus, meus irmãos, são os termos usados diante do retorno da ovelha, não é? Nós temos aí: carregará alegremente, reunirá os amigos e vizinhos. Isso acontecia, era uma celebração, porque a ovelha foi encontrada. Alegrem-se comigo, ficará mais alegre por causa desta. Quando Jesus fala das 99, ele está certamente falando para aqueles fariseus da importância do perdido, quando eles estão estranhando o comportamento de Jesus em relação ao perdido, em relação ao amor de Deus em relação ao perdido. Então, a parábola revela o que acontecia naquela dinâmica pastoril da época. O Léo Morris vai dizer que achar a ovelha perdida naquele contexto era uma experiência de júbilo. Olha só que legal, uma experiência de alegria, de júbilo. Por isso, William Hendricks, comentando essa parábola, ele diz que o júbilo de ter sido um benfeitor é maior do que o de ser um possuidor. Aquele momento de trazer a ovelha era um momento de alegria. Ele sabia que tinha feito algo bom pelaquela ovelha. E havia também, os fariseus conheciam, os doutores da lei, um ditado naquela época. O ditado era: há júbilo diante de Deus quando os que o provocam perecem no mundo. Eu vou repetir, o ditado era esse: há júbilo diante de Deus quando os que o provocam perecem no mundo. Será que há júbilo quando o pecador ou o que provoca perece? Não é isso que a Bíblia diz. Então, conhecedor desse ditado, conhecedor desse contexto, conhecedor da cultura e da forma que os pastores cuidavam das ovelhas, Jesus fala outra coisa, usando aquele quadro conhecido. Ele diz, então ele aponta para outra direção, colocando um conceito bem diferente deste que eu li aqui, confrontando aquela visão farisaica. Ao contrário, há júbilo quando a ovelha perdida é encontrada. O verso 7 diz: da mesma forma há mais alegria no céu. Então agora ele chega ao ponto de comparar, sai daquela realidade conhecida, ele coloca aqui algo interessante: da mesma forma há mais alegria no céu
por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de se arrepender. Alguns comentaristas dizem que talvez esses 99 representavam aquela classe que se sentiam perfeitas, sem arrependimento. Pode ser, embora o texto não está claro em relação a isso. Mas o texto diz isso. Há mais alegria daquele que se arrependeu, a maioria dos justos que não precisam se arrepender, que estão ali na segurança. Isso é verdade, o texto diz. Então, o texto nos dá conta que houve mais alegria no céu pelo pecador arrependido do que os 99 justos que não precisam se arrepender. Isso é interessante. Então, Jesus coloca uma história que todos conhecem para mostrar esse amor de Deus. E aqui a gente precisa tirar algumas lições, entendendo essa parábola. A primeira lição que nós aprendemos aqui, meus irmãos, que Jesus está ensinando, é que somos todos dependentes da graça de Deus. Vamos repetir isso? Somos todos dependentes da graça de Deus. Nós celebramos isso pela manhã na ceia, o que Jesus fez por nós. Somos alvos da graça de Deus. Quando você ainda não havia sido alcançado por Deus, Deus estava demonstrando o seu amor por você na cruz, demonstrou esse amor. E durante a nossa peregrinação espiritual, somos alvos da graça de Deus. O perdido, Deus oferece a sua graça, o seu favor. Então todos nós, se somos servos de Deus, fomos atingidos pela graça do Pai, somos dependentes da graça do Pai, e isso os fariseus, os escribas, precisavam entender. Somos todos dependentes da graça de Deus. Por isso devemos desenvolver, meus irmãos, a nossa jornada de fé, levando em consideração os dois contextos da parábola de Mateus e Lucas, com humildade e não de forma soberba. Muitas vezes os fariseus se colocavam assim, de forma soberba, achando que eles, diante do que eles faziam, do que eles cumpriam, da cartilha, da observância da lei, eles mereciam alguma coisa, mas Jesus está nos mostrando algo diferente aqui. E esses religiosos precisavam entender essa verdade. Nós não vivemos debaixo de um mérito. Hoje lemos, o sacrifício único de Jesus resolveu o nosso problema, porque se tivéssemos que fazer alguma coisa, ou se tivéssemos que fazer ainda alguma coisa hoje, estávamos perdidos. Mas por causa de um ato de justiça, nós fomos sarados, fomos curados, fomos redimidos da nossa vã maneira de viver, como diz o apóstolo Pedro. Por isso essa parábola nos ensina isso. Somos todos dependentes da graça de Deus. Amém? Por isso Paulo vai dizer em Romanos, agora sim, a lei foi concedida, tem um motivo, para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O próprio apóstolo Paulo vai nos dizer aos Efésios, o texto conhecido que está ali, vamos ler juntos? Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Então nós somos salvos pela graça. Então lembre-se de que somos todos dependentes da graça de Deus. Por isso nós temos as garantias eternas por causa do que Ele fez, e estamos amparados nessa graça. E a primeira lição, todos nós somos dependentes da graça. Segunda lição, nós devemos fugir da postura legalista que nós vimos, que rejeita aqueles que Jesus está procurando. Jesus veio para o perdido, nos evangelhos é dito isso. Ele mesmo diz que vem para os doentes. Então a postura farisaica não combina com a forma de viver de Jesus e da forma que nós devemos viver. Nós aprendemos que somos dependentes da graça, então nós temos que ter uma visão, a mesma visão de Jesus, a visão que Ele teve.
comendo com publicanos, cobradores de impostos, uma raça que ninguém gostava, eram considerados ladrões, traidores da nação, e comendo com pecadores. Então esses grupos eram rechaçados, e Jesus está ali falando do amor do Pai para eles. Nós devemos fugir então dessa postura que rechaça o pecador. A nossa missão é a missão de Jesus, nós continuamos a missão de Jesus. Então o texto no verso 2 disse: os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo, ele se reúne com pecadores e até come com eles. Uma coisa normal, o amor de Deus revelado na pessoa de Jesus, a aproximação de Deus em Jesus para alcançar os pecadores, era essa a missão de Deus, mas aquela postura legalista estranhava a postura de Jesus, e nós não podemos adotar essa postura. Nós devemos ter essa mesma visão de Jesus para não sermos os fariseus da nossa época, os fariseus pós-modernos, né? Há um trechinho desse texto que eu coloco aí. E os fariseus da nossa época, os pós-modernos, são aqueles que veem as pessoas como leprosas por causa das suas mazelas existenciais e espirituais. Fariseus pós-modernos agem sem misericórdia em relação ao próximo, carente do perdão divino. Então nós não podemos adotar aquela postura farisaica da época de Jesus, estamos contrariando o plano de Deus, nós não podemos. A única diferença nossa, meus irmãos, dos pecadores que você conhece hoje, é que nós fomos alcançados por Deus. Se essas pessoas perdidas, rechaçadas pela sociedade de hoje, que vivem suas mazelas espirituais na escravidão do pecado, elas precisam de Jesus. Uma vez que elas têm Jesus, elas estão no mesmo status que nós, porque nós todos somos alvos da graça de Deus, por isso nós temos que anunciar o remédio, que é Jesus. Nossa ação, portanto, deve estar alinhada à postura de Jesus. Jesus, ao usar essa parábola, ele está confrontando um comportamento daqueles que deveriam amar e não estavam amando. Por isso ele conta uma história conhecida. A terceira lição está ligada a essa ideia, é que devemos seguir, portanto, por causa disso, o exemplo do bom pastor. Agora pense agora naquele texto de João 10. João 10 se encaixa aqui, porque fala do bom pastor, e o bom pastor é Jesus. A boa notícia para o perdido em sem direção, nós devemos transmitir, e Jesus veio para o perdido. O perdido precisa ser amado e precisa ser buscado, isso que Jesus está falando aqui. Por isso, Lucas vai dizer no verso 4, voltando à parábola: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Vai fazer uma coisa que todo mundo sabe: não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la. Isso será feito. Então Jesus está falando aqui sobre o amor de Deus. O próprio Jesus é anunciado profeticamente através de Isaías 53:6. Ele diz: todos nós, ouçam bem, todos nós nos desviamos como ovelhas. Todos nós nos desviamos como ovelhas. A parábola fala da ovelha extraviada, perdida. Isaías fala: todos nós nos desviamos. Por isso que eu disse, num dado momento nós estávamos fora do padrão de Deus. Deus nos alcançou, Deus nos buscou. O profeta diz: todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Olhe só, meus irmãos. Por isso, nós temos João 10, eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Quando Jesus usa essas ilustrações e esses termos, são termos conhecidos. Realidades do dia a dia da vida do tempo de Jesus. Eu sou o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Então, Jesus é o nosso exemplo de amor, Jesus é o nosso exemplo de entrega, de obediência. Jesus é o nosso exemplo
quando se aproxima de pecadores que precisam de restauração, de ovelhas perdidas. Por isso, nós devemos seguir esse exemplo em nossa jornada de fé e como comunidade de fé. Nós temos o exemplo de Jesus, que não é um exemplo legalista, é o exemplo do Filho de Deus. Amém, irmãos? A quarta lição e última. Devemos nos alegrar diante da restauração dos perdidos. Nós devemos ficar felizes com o perdido que é restaurado. Versos 5 e 6 diz: e quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e os vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Era isso que acontecia, esse era o quadro. A pergunta é: você se alegra com aqueles que são alcançados por Jesus? Você é um instrumento para que isso aconteça, compartilhando a boa notícia. Quando nos alegramos, meus irmãos, diante daqueles que são alcançados pelo bom pastor, nós nos alinhamos com o céu. Nós não estamos tristes por aqueles que são alcançados, nós nos alegramos, porque o céu se alegra com o alcançado, com o perdido. No céu há uma grande festa por causa do pecador arrependido. Amém? Festa, o verso 7 diz: da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Há uma grande festa no céu. Então note bem, nós somos dependentes da graça de Deus, todos nós. Nós devemos fugir da postura legalista. 3, devemos seguir o exemplo do bom pastor. Então, o que ele fez, como ele buscava e busca o pecador, nós devemos fazer isso. O itinerário de Jesus deve ser o nosso itinerário. Nós devemos seguir o exemplo dele e nós devemos nos alegrar diante da restauração dos perdidos. O perdido alcançado nós devemos celebrar. Por isso a parábola aponta, meus irmãos, para a missão do bom pastor. O contexto é esse. A missão de Jesus mostra o amor do Pai revelado em Jesus, o desejo de resgatar de Deus. E quando acontece o resgatar, há júbilo, há alegria. Esse quadro que Jesus quer está pintando para mostrar para os fariseus, eles não estavam entendendo, quando tudo começa, quando Jesus está comendo com publicanos e pecadores. Esse quadro que ele está mostrando. Então, diante dessa história e dessas lições, nós devemos pensar em duas coisas. Primeira coisa, você está seguindo o itinerário do bom pastor, cumprindo a missão, a sua missão de resgate, a missão que ele nos deixou, buscando os perdidos. Nós devemos pensar nisso. Nós estamos buscando os perdidos. Segunda questão, você é uma ovelha perdida, você que me ouve em casa, você é uma ovelha perdida, uma ovelha desgarrada, extraviada. Se você é uma ovelha perdida, Deus deseja resgatar você. Você não consegue voltar para o aprisco sozinho, sozinha, você precisa de ouvir a voz do bom pastor. Ovelhas perdidas não conseguem resolver os seus próprios problemas. Esse era o contexto. As ovelhas estavam seguras junto com outras ovelhas. Se elas se perdessem, tinham dificuldade, podiam morrer, podiam cair numa montanha, num buraco. O terreno, a geografia ali do tempo de Jesus, como é até hoje, é muito acidentada, muitas montanhas. Então uma ovelha perdida não conseguia voltar sozinha, precisava ouvir a voz do pastor e se render àquele acolhimento, ao abraço fraterno do bom pastor e voltar para o bom pastor, para o aprisco. As ovelhas precisavam do bom pastor. Então, se você é uma ovelha perdida, você precisa se render ao bom pastor, assim você vai voltar para o aprisco seguro da presença de Deus. E isso vai ter consequências, hoje consequências eternas. E haverá uma grande festa no céu. O céu celebrará
a restauração, a sua restauração. Amém? Que Deus nos abençoe, que nós possamos seguir entendendo o Evangelho, entendendo esse grande amor do Pai. Queria convidar você a fechar os seus olhos agora, os irmãos sentados, enquanto a equipe se aproxima.